Passo agora a palavra para Manuel Antônio da ABS, o último convidado do debate. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Nós gostaríamos de parabenizar a deputada Luciana Santos pela iniciativa. O Moacir falou do testemunho que a gente experimentou ano passado. Nós percorremos gabinetes, vários gabinetes, na tentativa, principalmente na Fazenda, de encontrar uma solução para o nosso mercado e, infelizmente, o eco não foi suficiente no nível que a gente gostava. Então, esta audiência abre a oportunidade da gente dividir com aqueles que preparam a nossa política de ciência e tecnologia, que produzem projetos nessa área, alguns anseios do setor. A ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, tem 28 anos de fundação, nós temos 1.541 associados. Nossos associados representam aproximadamente 85% do mercado brasileiro de software e de serviços complementares. Eu me permitiria entregar para a deputada um estudo, uma cópia impressa, mas a gente tem também disponível no site, um estudo que a gente já faz há 11 anos, do tamanho do mercado brasileiro de TI, aí dividido por segmento, hardware, software, serviços complementares, e depois setorizado de acordo com o tipo de aplicações. Nós ocupamos já uma posição de destaque, o 7º mercado mundial no setor de software. Só que em relação aos games, como foi mostrado aqui, nós não conseguimos reproduzir esta realidade. As apresentações que eu tinha produzido tinham muito fundamento também nesse estudo, custeado pelo BNDES e desenvolvido pelos pesquisadores da USP, que foram várias vezes citados. Isso me permitiria lembrar o exemplo de que, não me lembro bem da ilustração, mas colocaram 4 cegos ao lado de um elefante, e um colocou na trompa, outro colocou no marfim, outro colocou no rabo, outro colocou no pé, e cada um deu a sua descrição de elefante de acordo com aquilo que ele estava tocando, né? E a versão, nem o conjunto conseguiu definir com precisão o que é o elefante. Se poderia ser possível dar uma sugestão, doutora Luciana, eu me permitiria sugerir que fosse convidado aqui para esse plenário o Afonso Carlos Flori, o Davi Noburo Nakano, que foram os pesquisadores-chefes dessa pesquisa, porque cada um de nós está dando um pedacinho do estudo deles, né? Talvez a melhor pessoa para reproduzir esse estudo seriam os próprios que coordenaram os trabalhos, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito do nosso segmento é o seguinte: software é game e game é software. Quando a gente fala de programa de computador, a gente fazia um trabalho de apoio às delegacias nas apreensões de produtos piratas. Eu ia na delegacia pedir para fazer a apreensão de software, e delegado, me diz uma coisa, o game também é com vocês? Como se game não fosse software. O que é o software? É um conjunto organizado de instruções que acrescenta funcionalidades a equipamentos com tecnologia digital ou análogo. Um exemplo que eu citei aqui na quinta-feira passada, na outra audiência, quando a gente de manhã programa o nosso micro-ondas para 15 ou para 45 segundos para aquecer o nosso leite, é um software que dá aquele comando. Quando a gente marca lá a cada volta da nossa corrida, 7 ou 8 minutos que a gente gastou, é um software que está marcando aquilo. O software é tudo aquilo que acrescenta funcionalidades, não apenas aos nossos notebooks, aos nossos PCs, aos nossos servidores, mas também às nossas impressoras, aos nossos games. Os nossos consoles rodam software. Então, os games, essencialmente, são programas de computador. Quando a gente olha para o mercado de programa de computador, a gente pode fazer algumas anotações. Primeiro, em relação ao sistema tributário. A gente vai mostrar alguns exemplos, ele é absolutamente perverso com essa indústria. O índice de pirataria no Brasil é imoral. Nós temos 53% de pirataria, mas no setor de games isso chega, com certeza, a mais de 75%. Ou seja, a cada 10 softwares que rodam no país, games, 8 não pagaram os direitos autorais. Esse é o nosso maior concorrente. A especialização, já foi mostrado aqui, os nossos profissionais ainda não estão suficientemente preparados, os que estão são em números insuficientes para atender toda a nossa indústria. Então, a gente precisava pensar numa política de treinamento dos profissionais que a indústria de software precisa. O estímulo governamental à atividade de software é muito pequena e na área de game é praticamente inexistente. Pelo contrário, como o Moacir colocou, o setor de software é sempre olhado com certo preconceito, como se não fosse um setor de atividade que merecesse ser estimulado.
Os preços dos consoles, eu digo o seguinte, o software é mais ou menos como uma alma, né? Cada alma precisa de um corpo para circular, né? O software, ele vai ser tanto maior quanto existir a plataforma, no caso dos games, dos consoles, dos computadores, para que ele possa rodar. Em relação aos computadores, a gente tem que agradecer e parabenizar o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem feito, inclusive, conjunto com o Ministério da Fazenda, alguns estímulos ao setor que ajudam muito a crescer esse mercado. Ora, quando sem o software para PC, o crescimento do mercado de PC impulsiona o crescimento do mercado de software. Em relação aos consoles, a realidade já é diferente, porque o preço dos consoles no Brasil é muito caro, e aí você tem um mercado menor, quer dizer, corpo menor, para você vender a sua alma, que é o programa de computador. Então, a gente, quando pensa no mercado de games, é importante que a gente possa pensar também nos consoles aonde esses games vão jogar, ou seja, impulsionar o crescimento do mercado de console, acaba impulsionando o crescimento do mercado de games. Do outro lado, a gente tem, do lado azul, nas cores azul, uma propriedade intelectual muito boa. A legislação brasileira de proteção à propriedade intelectual é exemplo no mundo todo. Nós vamos colocar alguns pontos aqui, é extremamente forte. E a capacidade criativa dos nossos desenvolvedores, apesar de a gente ter número insuficiente para o tamanho que a indústria queria de profissionais, os que a gente tem são exemplos, são modelos, tanto é que tem sido sistematicamente importado por aqueles que desenvolvem software no exterior. O primeiro exemplo do preconceito que existe no software está no estado que consome a maioria dos programas e dos softwares desenvolvidos no país, estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma lei que nasceu lá no longínquo 89, que diz assim, olha, toda vez que eu tiver um software circulando, gravado numa mídia, eu quero tributar tão somente o valor do meio físico. Você pega o software que custa R$100, a mídia custa R$2, eu vou tomar como base de cálculo o dobro dos R$2. Então, vai dar 72 centavos num game de R$100. Mas, quando chega no game, olha lá o parágrafo único. O valor total da circulação do software é tributário. Então, se eu tenho um software, um game que custa R$100, o ICM dele não vai ser 72, vai ser R$18. Por que eu tenho que tratar o software de uma maneira, o software de entretenimento, de uma forma diferente que eu trato todos os outros softwares? Até porque uma parcela significativa deles são educativos, são educacionais. O Paulo Roque, por exemplo, tem uma empresa chamada Editora Divertire, que publica o Coelho Sabido. A coleção toda do Coelho Sabido são softwares educacionais. Sofre essa mesma perversidade que nós temos vendo aqui. Ao lado disso, a gente já mostrou o seguinte, como que a gente fez crescer a nossa indústria naval? Primeiro veio os estaleiros internacionais, aqui montaram, a gente aprendeu a fazer com eles. A nossa indústria de construção civil, as primeiras obras que foram feitas aqui, por exemplo, aquela ferrovia que tem lá no Paraná, que todo mundo gosta de visitar em Curitiba, não foi feita por brasileiros. Mas, acompanhando a construção dessas obras civis, de engenharia civil, nós aprendemos a fazer, fomos capazes de construir Itaipu. Ora, com os programas de computador, também é assim. Essa mesma empresa, o Paulo Roque também foi sócio de uma empresa chamada Brasoft. A Brasoft foi a maior editora de games aqui no Brasil. Ela tinha os maiores títulos que foi vendido aqui na década de 90 e comecinho da década de 2000, foram publicados pela Brasoft. O que fazia? Pegava esses softwares lá de fora, fazia a tradução, fazia a localização, fazia a produção dos manuais, fazia a produção dos cartões de comando, fazia o treinamento, fazia a melhora. Quando eu estou fazendo isso, tanto que faz eu estar fazendo para um software que eu peguei a matriz, a linha de programação feita no exterior, quando eu estivesse fazendo para um desenvolvedor nacional. Quando eu tenho quando eu impulsiono a criação aqui no Brasil, a localização, ainda que a autoria desse software não seja nacional, eu estou estimulando a criatividade brasileira a aprender a fazer software. Muito bem. Olha o que nós temos aqui na importação de software, game. O software, quando ele entra no Brasil, se a Microsoft colocar aqui dentro a mídia gravada com Windows, ao passar na alfândega, você vai destacar qual é o valor da mídia magnética do suporte, e você vai pagar IPI, imposto de importação, sobre o valor da mídia. Imagine que ele custe R$200. A mídia custa R$2, a base de cálculo do PIS, do COFINS, do ISS, vai ser o valor da mídia.
Muito bem. Quando entra o Warcraft, que vocês citaram aí como algum exemplo de jogo, eu não sou muito bom nisso, ele passou na alfândega a base de cálculo do PIS, do COFINS, do ICMS, do imposto de importação, vai ser o valor total, incluindo o suporte informático. O que aconteceu quando essa mudança aconteceu? Por quê? Porque uma solução de consulta da Receita Federal, solução de consulta 472, definiu o seguinte, que o software para entretenimento, na verdade, se destina a um equipamento que não é programa de computador, que não é computador. O console não tem a característica de um computador. Portanto, aquilo não é software. Ou ainda que fosse, ele se assimila muito à música e ao filme, e, portanto, ele devia ter um tratamento diferente de software. E aí, de repente, você tinha um título que era comercializado nas lojas por 120, 130 reais, de uma hora para outra pulou para 250. Então, como que eu vou estimular o crescimento de um mercado, né, se eu inviabilizo o acesso a esse mesmo produto? Outro perverso inimigo do setor de software é a pirataria. Nós temos aí esse estudo da ABI, mostra que só no ano de 2011 o índice de pirataria estava 53. Mas eu posso assegurar para vocês que para programa de computador ele tem pelo menos um adicional de mais 53, está perto dos 75. Muito bem, a legislação de proteção que nós temos é muito forte. Ela diz que o software ele é protegido independente de seu registro, que ele é protegido por 50 anos e que a proteção é extensiva à locação, por exemplo. Alguém, quando compra alguns títulos de jogos oficiais, numa rede de supermercado, ele não pode colocar numa locadora e sair alugando se ele não tiver a autorização do titular da obra para fazer a locação. Ou seja, apesar de ter um software original, de ter sido comprado na prateleira de lojas, supermercados, ele não pode fazer a locação salvo com autorização do autor. E a lei estabelece que aquele que for pego violando o programa de computador tem uma detenção de 6 meses a 2 anos, e se ele estiver duplicando para venda, a reclusão é de 1 a 4 anos. Estabelece que, se for surpreendido comercializando o programa de computador, vai pagar uma indenização que pode chegar a 3.000 vezes o valor do software. Ou seja, em relação ao mecanismo de proteção, no Brasil a gente já tem uma estrutura muito boa que pode servir como estímulo até para trazer desenvolvedores internacionais para o nosso mercado. Pulando as transparências sobre o estudo que a USP fez, porque eu acredito que nós vamos ter essa oportunidade de ter os próprios pesquisadores trazendo aqui, eu gostaria de mostrar alguns dos profissionais que são usados na atividade criativa do software. Quando a gente pensa em desenvolver mão de obra, a gente tem que estar pensando em programadores, em engenheiros de software, em artistas, em animadores, designers gráficos, em roteiristas e compositores. Ou seja, aproximadamente 77% dos profissionais que trabalham no desenvolvimento de software são de nível superior, e desses, 1/3 tem pós-graduação. Ou seja, esse é o nível de pessoal que ajuda no desenvolvimento de um software, entretenimento. Aqui é o tipo de indústria, de empresas, que quando a gente estimula o desenvolvimento de software, a gente está estimulando todos esse tipo de empresas que vão tirar a sua casquinha, né, que vão tirar o seu proveito, que vão dar a sua cota de contribuição, que vão obter receita, contribuindo para a criação desse mesmo software. Essa é uma tendência mundial do mercado, né, mercado de games. As plataformas vão cada vez ser mais potentes. Nós vamos ter o uso da internet, dos meios digitais, com isso uma multiplicação do número de potenciais usuários, e toda vez que eu falo potencial usuário, eu estou falando potencial cliente. Então, as teles aí para nos dar o exemplo. São outras tendências do mercado, mas eu espero que os pesquisadores possam mostrar para nós. Olhando para o nosso mercado brasileiro de software, nós temos aproximadamente 80 milhões de internautas. Desses, 61 milhões jogam algum tipo de jogo. Desses, 67% a cada 3, 2 usam consoles para jogar os seus jogos. E uma boa parte dele, 40%, usam o jogo na internet. E a gente já sabe, foi mostrado o exemplo aqui, que uma das maneiras menos onerosas, mais fácil da gente fazer a distribuição dos games que a gente vem a produzir é através da plataforma digital. Algumas políticas que a ABS defende para o setor de software, ou seja,
A ABS defende para o setor de software, e, evidentemente, isso é extensivo também aos programas de computador na área de treinamento, esses pontos básicos. Número 1, isenção de tributos federais sobre a receita da venda de licença de software. Pelo menos em relação ao software que tem a característica de desenvolvido no país, ou usando uma metodologia da ciência e tecnologia que tenha recebido a certificação do Certix, pelo menos para esse software, ele devia ter a mesma tratamento tributário que os livros, ou seja, imunidade tributária. Aliás, há um projeto, inclusive, tramitando nessa casa a respeito desse tema, que pretende dar aos programas de computador, de uma forma geral, a imunidade tributária. Modernizar as relações de trabalho. Os caras que criam game, gente, são gente desapegada de nada. Ele quer chegar às 2 horas da manhã, sentar lá no seu computador e fazer. Esse cara não quer chegar às 8 da manhã, bater cartão de ponto e ir embora. Ele quer trabalhar num dia 14 horas que ele está inspirado, no outro dia ele fala, vou para a praia. Não dá para ter o regime elitista em cima do cara que cria game, do cara que cria música, do cara que cria os movimentos, dos caras que criam as cores. Esse cara quer ter o momento de inspiração dele para criar. Não dá para imaginar uma rotina de 76 horas de trabalho, das 8 às 18, para esse tipo de profissional. A resolver as questões tributárias. Eu citei aqui 2 exemplos, mas uma das discussões que ainda tem é o seguinte, o software paga ICM ou ISS? Nós tivemos aqui uma audiência na Comissão de Economia, Indústria e Comércio e Desenvolvimento, na semana passada, e foi mostrado exatamente isso. Os estados querem o ICMS sobre o software e os municípios também querem o ICMS sobre o software. E quando a gente não resolver essa questão, a indústria fica desestimulada, fica temerosa de se lançar nessa atividade profissional. E outro ponto que foi defendido por todos que falaram aqui é criar estímulos, criar instrumentos para estimular as escolas, as universidades a prepararem profissionais que possam servir essa indústria de software. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês.